Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 12, cujo título é Padrão. Padrão. As palavras estão em Atos dos Apóstolos, destacadas pelo nosso Emmanuel, no capítulo 11, versículo 24. Atos dos Apóstolos, o primeiro livro depois de João, do evangelista João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Então temos lá, no capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vamos ver o contexto, né? Que Emmanuel agora vai nos trazer. Vamos aprender mais um pouco com ele. Vou repetir. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Alguém, Jesus já tinha partido. Alguém era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E, por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, o nosso exemplo é capaz de tocar o coração dos outros? Ou o nosso exemplo é capaz de que os outros permitam que seu próprio coração seja tocado? Emmanuel comenta essas palavras dizendo-nos assim: alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo, religiosos, não é? Estabelecidos, não representa esforço essencialmente difícil. Só vai lá, se candidata, entra numa determinada ordem, ou numa determinado curso, vamos dizer assim, se for católico, é numa ordem, não é? Vai começar lá com iniciante até ir se desenvolvendo e subindo na hierarquia clerical. Se for na religião protestante, já terá que fazer um curso de teologia e dentro dos preceitos da linha do protestantismo que abrace. Há também aí critérios, né? Padrões. Continuemos. Bastará, quer dizer, ele diz que não representa esforço assim, essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ou seja, a pessoa vai ter que fazer o seu esforço, não é, de acompanhar o que seja preciso para chegar a ser um sacerdote, palavras similares, não é? Parecidas dentro das diversas religiões, mas aqui é claro, nós vamos nos fixar nas religiões cristãs, não é? Cristãs. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional, ou seja, e vamos lá, fazendo a parte em cada passo do caminho da ordenação. E ele continua, ser teólogo é um estudioso de Deus, teo é Deus, não é? Ou exegeta. Exegeta quer dizer intérprete, quer dizer aquele que interpreta, no caso aqui, a lei. Né? Aqui ele primeiro fala do teólogo, aquele que também vai ser um estudioso das questões religiosas em si, estamos falando de Deus, não é? As questões religiosas,
E o exegeta, ele vai ser um intérprete, um comentador exatamente dessas mesmas questões. Continua Emmanuel. Requer-se apenas a cultura intelectual com estudo acurado, né, dedicado, nos números e nas letras. Pregar a doutrina não apresenta dificuldades de relevo. Pede-se então só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. E aqui, é claro, também se inclui a doutrina espírita. Receber mensagens do além e transmiti-las, referência aqui à mediunidade, e transmiti-las a outras pessoas pode ser a cópia do serviço postal do mundo, né, em que o médium vai ser esse carteiro, né, entregando para um a mensagem que veio do outro. Assim, carteiro. O médium também ele é esse mediador entre o que envia, o emissor da mensagem, e o receptor da mensagem. Que sem esse intermediário, sem esse carteiro, não conseguem se comunicar. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares, ou seja, próprios, a qualquer homem, ou seja, ser humano, espírito encarnado, a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Então, é claro, sensatamente. Se vamos trabalhar esclarecendo e aconselhando os que sofrem, temos que saber usar as palavras. E ele continua. Sondagens e pesquisas, perguntas e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Então, se antes ele falou do religioso, não é? Falou, para não sermos errados, né? Falou do médium, falou do expositor doutrinário, falou do religioso católico, protestante. Ele vai dizer: unir almas ao Senhor é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. E o apóstolo pode estar aqui dentro de todas essas vertentes cristãs, não é? Por quê? Porque quando se fala do mestre, o apóstolo é sempre aquele que está a serviço do mestre na divulgação da mensagem, e é claro que o nosso mestre é Jesus, portanto, nada contra aqueles que seguem outras diretrizes, mas esta é a nossa. E ele continua falando-nos de Barnabé. Agora é esse, ó. Barnabé exatamente porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé. Barnabé, o grande cooperador do mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Então, não é só saber intelectualmente. Tem um ditado muito bom, que as palavras convencem, o exemplo arrasta. E é isso que dá a entender aqui o nosso versículo, não é? Porque diz que esse homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé uniu muita gente ao Senhor. E esse homem é Barnabé. O grande cooperador do mestre em Jerusalém apresenta as linhas fundamentais do padrão justo, do apóstolo que o nosso Emmanuel trouxe aqui um pouco antes. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Falamos. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia,
esses fenômenos, né? Os fenômenos espíritas que vão se dar nas reuniões mediúnicas. Então, todos podem doutrinar irmãos, transmitir recados espirituais, investigar a fenomenologia, mas para unir corações em Senhor, junto ao Senhor Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado de fé viva. Isso nos exige um foco, não é? Nós temos durante o nosso dia muitos estímulos e vamos responder a esses estímulos no nosso dia, seja a necessidade de comer, vamos cozinhar, necessidade de pagar as contas, vamos trabalhar, todos esses estímulos. E tudo que fazemos, precisamos estar atentos a quê? A como fazemos. Como estamos fazendo? É no padrão do Cristo? Claro, não vamos ter a ingênua pretensão de fazermos como Jesus faz. Por quê? Porque Jesus é um espírito puro, eu não posso tentar me equivaler a ele. É tentar fazer o meu melhor, me esforçar para fazer o meu melhor. E nós sabemos, não precisamos falar com ninguém, quando não estamos dando o nosso melhor. Por quê? Porque estamos cedendo aqui, ali e acolá, em situações que nós sabemos que já poderíamos estar mais atentos. Não vamos conseguir de todo, nem prontamente, mas é um trabalho de passinho a passinho, construindo o caminho. O caminho de quê? De elevação, de ascensão, de progresso. Então, voltando. Todos podem transmitir, não é? Pecados, investigar, mas para unir corações em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro e o coração, precisamos estar com ambos. Mas é difícil, às vezes me irrito. Mas é difícil. Sim, nós ainda somos espíritos imperfeitos, então vamos sentir um montão de coisa e vamos pensar um montão de coisa. Pum! Quando eu vejo, pá! Tá lá, estou pensando que eu não devia estar pensando, estou sentindo que eu não devia estar sentindo, mas posso refletir sobre isso. O que eu estou pensando? Nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Estou tão irritada. Agora não é hora de falar, não é? A irritação, se eu for falar, não vai ser bom. Então, sabermos, para isso, vamos ter que aprender a perceber. Percebendo, nós vamos tentar parar, não fora, porque às vezes estamos trabalhando, estamos dirigindo. Eu não dirijo, mas entenderam a ideia. E em qualquer lugar que estejamos, percebemos. Primeiro, parar aqui. Vamos calar. Parar aqui. E aí, o que se faz necessário? A prece. Vamos pedir ajuda. Senhor, estou tão confusa. Está tudo, Senhor. Estou tão irritada, Senhor. Acalma o coração. Aí, provavelmente, a gente vai intuir assim. Respira fundo. Conta até 10, bem devagarzinho. O nosso anjo guardião conversando conosco. Por quê? Porque nós nos abrimos a sermos socorridos naquele momento. Está para nos ajudar. Fica feliz quando recorremos a Ele. Porque nós falamos com Jesus, mas Jesus tem, representando junto de cada um de nós, o nosso anjo guardião. Está ali para nos aconselhar o melhor. Quando entramos em prece, melhor conseguimos ouvir
aqueles ouvidos do Espírito. Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Orar, prestar atenção primeiro e estou irritada. E não estou bem agora. Se eu falar não vai dar certo. Estou magoada. Acontece isso. Vamos sair, vamos dar uma volta, pegar um sol, tomar um picolé. Olhar para o céu, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Estarmos aqui. Ai, Senhor, obrigado por mais uma vez estar aqui. Ajuda a que possamos fazer o melhor a cada dia. Que eu possa, Senhor, fazer o melhor a cada dia. Jesus disse para nós pedirmos. E tudo que pedíssemos em seu nome não nos seria negado. Mas isso quer dizer o quê? Pedir o que seja bom e o que seja justo, não é? Vamos ouvir Emmanuel aqui, já terminando. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E termina dizendo: jamais esqueçamos semelhante lição dos Atos dos Apóstolos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Esse padrão, né? Essa qualidade que é uma busca constante. Nós estamos desenvolvendo isso em nós. Precisamos estar atentos para fazermos isso de uma forma mais, vamos dizer assim, o mais contínua possível. Sim. Mas vamos... caí. Percebi. Volto. O problema qual é? Se eu estou aqui, caio e fico aqui embaixo. Até que uma hora lá eu percebo e volto. Então, se eu estou aqui, caio, volto. Caio, volta, melhor. Percebi. Volto. Opa. Um ânimo. Cristina, olha para cima, agradece a Deus. É assim. Exigências que nós pedimos para passar. Nós pedimos quando viemos, pedimos para vir, quando falar, olha, agora está na hora de reencarnar. Então, nós viemos para aprender o que ainda nos faltava para aprender, para testemunhar aquilo que nós já podemos testemunhar. Qual o nome disso? Provas e expiações. Não é? Muito bem. Jamais esqueçamos essa lição de Barnabé em Atos dos Apóstolos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Por que não poderemos esquecer? Porque vai nos ajudar a ser o quê? Uma bússola, andarmos lá no caminho que nos levará aonde queremos chegar. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta encarnação, por mais este dia, pelos abençoados desafios que vêm ao nosso encontro. Fortalece-nos, Senhor, para mantermos o nosso coração confiante. Nas lutas desta vida, às vezes é tão difícil. Mas estamos, Senhor, com o nosso olhar em Ti. Vamos caindo, mas vamos levantando e vamos seguindo. E caímos de novo. E levantamos de novo, Senhor, e continuamos Te seguindo. Graças a Deus, não é, Senhor,
Que bom, que bom. Abençoa-nos, Senhor Jesus, em nossos esforços. Abençoa, Senhor, todos os nossos amados e, igualmente, todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus. Em especial aqueles que, neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. As tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.